Olá, amado ser de luz que você é. Olha eu aqui com a minha face para falar um pouquinho com você a respeito de filosofia sistêmica, de constelação sistêmica. Sim, um canal que está disposto a despertar as consciências para essa filosofia, para a cura do sistema familiar. Me chamo Rose Soares, gratidão para você que me segue aqui e para você que ainda não me segue aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amado ser de luz. Vamos falar de mãe mais uma vez aqui no canal, no vídeo de hoje. Esse vídeo é para responder uma maravilhosa que deixou um comentário em um vídeo meu. Salvo engano, foi um short. E ela fez algumas observações acerca do relacionamento dela com a mãe dela, porque no vídeo eu falava a respeito da nossa mamãe. Então ela fez algumas observações dizendo que, salvo engano, que havia perdoado a mãe dela, ou que não sentia mais ódio da mãe dela pelas coisas que aconteceram lá atrás. Contudo, ela percebe a vida dela travada, no relacionamento amoroso e em outras áreas. Pois bem, esse vídeo vai ser direcionado a essa maravilhosa depois, eu vou colocar o link lá, mas é para você também, amado ser, que é filho, que é filha, e que é papai, e que é mamãe. Tudo bem que no vídeo de hoje eu vou falar de mãe, mas todos nós viemos de um ventre materno, não é mesmo? Então, vamos ao tema. Vamos entrar no X da questão, no mérito da questão, como dizem no direito, depois dessa introdução aqui, breve. O que acontece? Quando nós temos problemas com a nossa mãe, por mais que tenha acontecido esse problema lá atrás, e no momento atual, conscientemente a gente diga, bom, eu tive problemas com a minha mãe, mas eu já não sinto mais ódio dela. No entanto, eu percebo a minha vida travada nessa e nessa área, naquela e naquela outra situação. Por quê isso acontece? Porque a gente vai tomando consciência, ok? Do que a mãe representa na nossa vida. Então, conscientemente, a gente diz que não sente mais o ódio, que já perdoou, que aquilo tudo já ficou para trás. Eu coloco perdoou porque a gente não perdoa os nossos pais. A gente aceita tudo como foi. É um tema para um outro vídeo sobre perdão dos pais. Ok, para não perder o foco, vamos lá. Então, conscientemente a gente diz, tudo bem, tudo foi como foi, tudo passou, não sinto mais ódio, e estou seguindo com a minha vida. Aí vem o vídeo de uma consteladora alertando sobre os movimentos que acontecem quando temos problema com a mãe. Então a maravilhosa assiste e diga, ei, mas eu já dei por resolvida essa questão com a minha mãe, mas ela tá dizendo ali que trava aqui, bloqueia lá, e eu tô percebendo isso na minha vida. Isso chama-se despertar da consciência. Ok, levei um pouquinho de luz então. E como resolver? Creio que ela também fez essa pergunta. Como que eu resolvo isso? Então, por isso desse vídeo. Porque eu amo esclarecer para as pessoas e deixar a mensagem para o que eu tenho para falar não vai ser suficiente. Embora esse vídeo também não seja suficiente, mas já vai contribuir bastante nessa jornada dela e de você que está me ouvindo aqui. O que acontece? A gente acredita conscientemente que as questões estão resolvidas, mas lá no nosso inconsciente, no nosso corpo, nas nossas células, a dor, o trauma ainda existe. No nosso inconsciente, a nossa criança ainda sofre pelo que aconteceu lá atrás. E às vezes a gente acredita que a nossa questão com a nossa mãe se dá em virtude de algo que aconteceu na nossa vida adulta, mas não é expressão da verdade. Se a gente teve uma situação com a nossa mãe na nossa vida adulta, é porque isso já vem de muito antes, ok? Já existia uma dor lá atrás. Então, o que acontece? Esse trauma,
essa dor, esse sofrimento está lá no inconsciente. E você vai despertando quando você vai assistindo, né, os vídeos do YouTube da vida, do Instagram na vida e todas esses anúncios, essas informações que a gente acaba recebendo. E quando essa informação chega na gente, é porque estamos preparados para começar a jornada de cura, de transformação, tá bom? Nada chega até nós por um acaso, ok? É porque a alma tá pedindo para resolver aquilo dali. Então, vira essa outra chave aí, pega esse código. Ok, como é que eu vou saber qual é exatamente a raiz desse problema? Por meio da constelação sistêmica, é possível se chegar à raiz de um problema? Sim, é possível. Se a constelação sistêmica não é o que toca seu coração, o que toca a sua alma, procure por uma terapia holística que te conduza nessa jornada. Para mim, o que funciona e funcionou é a constelação sistêmica. Me utilizo de outras terapias? Com certeza, tá? Mas eu sou uma consteladora sistêmica ou eu estou consteladora sistêmica e é surreal o que a constelação sistêmica é capaz de mostrar. Esse método, criado pelo Bert Hellinger, não tem como explicar o que acontece num campo sistêmico, o que emerge do inconsciente da pessoa, do sistema familiar, ok? São movimentos profundos. Mas uma constelação sistêmica vai resolver todos os problemas da nossa vida maravilhosa? Não, não vai. Uma sessão de constelação sistêmica vai nos conduzir à raiz de determinado problema, né? Daquele que está nos causando dor. E, muito possivelmente, aquele problema, que é o tema da constelação que está nos causando dor, está impactando em outras áreas da nossa vida. Por isso que algumas pessoas vêm constelar um tema e depois muita coisa desbloqueia na vida, ok? Por exemplo, falando aqui da mamãe. Tem uma questãozinha relacionada à mamãe, vai desbloquear muitas outras questões da vida. Porque a mãe é a própria vida, é a fonte da vida, da abundância. É a nutrição, o amor, a afetividade, criatividade, sexualidade. O nosso amor por nós mesmas, ou por nós mesmos, porque tem homens também que me seguem aqui, gratidão. Entendem? Então, não existe uma receita de bolo, amado ser de luz, tá? Mas, com uma sessão trazendo o tema que causa dor, é possível sim que essa sessão te conduza a soluções muito maiores. Porque o problema que você está passando hoje pode não ser o problema. E a solução mais simples do que você imagina. Por quê? Porque a constelação sistêmica vai conduzir lá, na raiz do problema. Tudo bem? Ok. Então, já falei aqui duas formas da maravilhosa resolver a questão dela. Tomando consciência, né? Que foi o vídeo que chegou até ela, ela disse, opa, então eu ainda tenho questão com a minha mãe, porque isso está acontecendo na minha vida. Constelação sistêmica para conduzir até a raiz do problema, um ótimo passo. Mas não é todo o caminho, porque a constelação sistêmica é 50%, é para te levar à consciência, para você identificar o que está acontecendo. Movimentos profundos acontecem na sessão de constelação sistêmica, porque é como se fosse um tapa quântico na nossa cara, sabe? E a gente diz, o quê? Eu não tinha pensado nisso. Essa semana mesmo agora que passou, o que eu mais vi foi essa expressão aqui, depois da sessão. Ou até quando a sessão está acontecendo. As maravilhosas, que são a maioria, né, das minhas clientes aqui, dos meus clientes, a maioria é mulher. E a maioria dos seguidores também são mulheres. Aí estamos nós, né, mulherada? Firmes no processo de cura, transformação. Então, o que eu mais vi foi, Rose, eu não tinha imaginado isso. Rose, como é que explica isso? Rose, tudo é energia mesmo. Então, a gente acolhe, tá bom? Ok. Se você vai para uma sessão de constelação sistêmica, amado ser de luz, procura por um profissional, uma profissional que percorreu a própria jornada de cura,
tá bom? Analise isso. Sinta a sua energia quando você conversa com a pessoa. Como você se sente? Você se sente acolhida, acolhido? Sente que a sua alma gostaria que essa outra alma a conduzisse na própria constelação, no próprio campo sistêmico? Tem que perceber essas coisas, amado ser. Tudo é energia. Não vá pelo preço. Vá pelo que você sente aqui no coração, no quentinho do coração. Ouça a sua alma, tá bem? Porque a constelação sistêmica é um movimento muito profundo. Você precisa ter segurança, se sentir confortável com a pessoa que vai facilitar esse movimento para você, que no caso é a consteladora ou constelador, tá bom? Muito bem. Tire todas as suas dúvidas e vá de coração aberto para a sua sessão. Ou, como eu costumo dizer quando eu agendo, apenas venha de coração aberto, sem expectativas, sem esperar encontrar um culpado, um inocente, uma vítima. Apenas esteja aberto, aberta, para receber o que a sua alma precisa, não o que você deseja, mas o que ela precisa, porque o campo sistêmico sabe o que a gente precisa e traz pra gente o que a gente precisa, ok? Certo. Eu poderia trazer aqui várias frases sistêmicas. Até aqui no canal tem meditação. Dá uma pesquisadinha ali que tem meditação para caminhar em direção ao papai, à mamãe, a toda a ancestralidade. Mas, amado ser, só isso não resolve. Nós precisamos mergulhar profundamente para dentro de nós mesmos. Porque as memórias, os traumas, estão no corpo, estão no campo sistêmico. A gente tem que sentir. Sentir, sentir. Então, aqui no movimento da constelação sistêmica, a gente sente no corpo. A gente sente as energias, né? No caso da constelação sistêmica individual com bonecos, que é o método que eu utilizo, é a própria pessoa constelada que está sentindo o campo de energia de cada membro do sistema familiar e a dela própria. Então, realmente sente aquilo no corpo. Não adianta querer jogar para baixo do tapete, querer ignorar, fingir que nada aconteceu ou dizer, ai, tá tudo bem, já passou, e não sentir, tem que sentir a emoção. A pessoa vem constelar comigo, eu digo, sinta. Daí a pessoa chora. Eu digo, chora, chore, deixa sair. Se permita e fica secando as lágrimas. Tira esses óculos, chora, eu digo para as pessoas. Chora, sinta. Sinta o corpo. O que está sentindo aí? Um aperto no corpo, uma angústia. Não consigo respirar. Eu tenho muita raiva. Solta a raiva. Por quê? Ser de luz é dentro de um ambiente controlado, como a sessão de constelação sistêmica, por exemplo, ou seja, um ambiente terapêutico, é que é o local para a gente liberar o que está doendo. Não adianta ficar sufocando a voz da criança interior. Não adianta querer colocar uma mordaça na alma. Tem que sentir o corpo e deixar vir. Ok? Aí depois a gente vai fazendo todos os movimentos, utilizando as frases sistêmicas até encontrar um caminho de solução. Então, uma pessoa chega na sessão de constelação sistêmica pesada e sai leve, porque esse é o movimento. Entende o que eu estou dizendo aqui? Aí depois, a pessoa precisa seguir nesse entendimento. Ela chega, tem consciência. E ela segue nesse entendimento, mantendo o posicionamento dela, ou seja, no caso da maravilhosa, na frente da mamãe, para não se emaranhar novamente e para de olhar para trás. E aqui eu já vou virar a bonequinha que representa, no caso, as maravilhosas, os maravilhosos da vida que tem problema com a mamãe, como eu tive, gente. Aqui eu não tô julgando ninguém não, porque me tornei aqui uma consteladora porque primeiro eu fui estudar constelação sistêmica para me curar, tá bom? E aqui agora estou eu, levando luz, buscando o despertar da consciência, para que vocês não parem lá no Vale das Sombras da Morte como eu fui parar, ok? Muito bem. Para finalizar, o que eu quero deixar claro para você, para vocês, é que
Quando eu, você, quem quer que seja, tem qualquer questão com o ser que te deu a vida, que te carregou 9 meses no ventre, que é 50% de quem você é, a vida bloqueia mesmo. Por quê? Porque a questão não é a mãe, não é esse ser humano imperfeito que também está nesse planeta evoluindo. A questão é que quando eu tenho questão aqui com a própria vida, que é o que representa a mãe, né? Eu estou fechando a porta da vida, da abundância, de tudo que é maravilhoso para mim. Eu não tenho mais pulsão de vida, entende? Por quê? Porque é necessário que a energia da vida passe por toda a minha ancestralidade, no caso aqui a materna, passe por toda a minha ancestralidade, vai chegando, vem de muito longe. E passe pelos meus bisavós, avós, e atravesse a minha mãe, que me deu a vida, e chegue até mim. Então, se eu tenho questão com esse ser aqui, eu bloqueio essa energia de vida aqui. Eu estou dizendo, eu não quero essa vida. E sem vida, a gente não constrói nada. A gente se transforma numa morta-viva. Nem sei como chamar isso. Mas a gente não tem pulsão de vida. A gente vai vivendo, vai levando. E vivendo na tristeza. Até que chega uma hora que vai parar no Vale das Sombras. Que foi o caso desse ser aqui. Entende? Por quê? Porque eu odiava a minha mãe. Era uma raiva demoníaca. Por conta do abandono e etc, que eu já contei aqui em vários vídeos. Ou seja, eu bloqueei a vida, a pulsão de vida, eu não tinha mais. Certo? Adoeci, perdi meu útero, casei, divorciei, fui traída 2 vezes no casamento, até me divorciar. E muitas outras coisas aconteceram. Só nessa encarnação eu passei por 3 mortes, 3 lutos profundos, que me fizeram despertar, então, finalmente, né? Porque eu não despertei no primeiro, não despertei no segundo, aí no terceiro eu despertei. Entende? Por que eu tô aqui compartilhando com você esse vídeo? O meu conhecimento, essa minha jornada? Para que você desperte também, amado ser. Entende? Então tenha isso em mente. Isso aqui, você entendendo o que eu tô compartilhando aqui com você, já vai fazer jogar um flash de luz aí nessa sua mente maravilhosa e nesse seu coração. Por quê? Um coração cheio de ervas daninhas está bloqueado. A constelação sistêmica, ela joga luz nesse coração e depois você precisa ir arrancando essas ervas daninhas com amor e liberando para a luz. É uma jornada. Tudo isso para te dizer que eu não tenho uma resposta mágica para te dar, amado ser. Não tem uma chavezinha mágica. Mas você já está despertando com a sua pergunta. Você já percebeu pelo vídeo, um videozinho de, sei lá, 3 minutinhos que você assistiu, ouviu, tão rápido. Você já acendeu uma luzinha aí. A sua alma já disse, opa, olha aí, presta atenção, tem coisa aí. O vídeo não chegou até você por acaso, entende? E aqui eu trouxe algumas dicas dos movimentos que você pode fazer para iniciar essa transformação com profundidade. Porque você pode fazer as meditações que tem aqui no vídeo, eu posso te passar frases como você dizer, mãe, você é a grande, eu sou a pequena. Sempre que vier um diálogo mental julgando a mãe, uma lembrança do que aconteceu, o que foi ruim e você não pode mudar, você diz, mãe, eu sou a pequena, você é a grande. Você veio antes de mim, abro mão de tentar mudar você, mãe. Você é a grande, você veio antes. Eu vim depois. Pode repetir? Pode. Ajuda, ajuda. Mas quanto tempo você quer ficar na jornada? Você tem pressa? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa, como diz Rubem Alves. Eu não posso mais esperar. O tempo está passando. Chegou o momento de despertar a consciência. Então, por isso que eu sou profunda, por isso que eu mergulho mesmo. Tá bem? É isso, amado ser. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com a sua expansão de consciência, né? Da Maravilhosa, para quem eu vou deixar o link desse vídeo, e de todos vocês, amado ser, que estão me seguindo e aprendendo comigo, junto, porque eu também estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou aqui no planeta Terra. Enquanto estivermos aqui,
estaremos aprendendo. Eu aprendo com vocês, eu aprendo com cada pergunta e eu me alegro em poder compartilhar o pouco que eu sei, o caminho que eu trilhei. Eu posso conduzir você pelo mesmo caminho que eu percorri e levar você até onde eu cheguei, tá bem? Por isso estou aqui, compartilhando com você esse conhecimento, essa filosofia sistêmica, porque é preciso viver lá, se você quer transformação na sua vida, tá bem? Eu desejo que o Criador te conceda clareza, para que você chegue ao entendimento, né? Consiga absorver o que eu compartilhei aqui com você, e eu te desejo luz, muita luz, amor, transformação. Então é isso. Fique com o Criador. E eu vejo você. Eu vejo você sempre. Eu vejo todos vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Embaixo do vídeo tem o meu link com os meus contatos. Se precisar de ajuda para ser conduzido nesses movimentos de alma, nesse processo de cura. No vídeo aqui, cura da mamãe, mas é uma cura da mamãe interna, não está relacionado à sua mãe especificamente. Não é ela que você vai curar, vai mudar, não. A sua mãe, ela se cura. Estamos aqui falando da sua própria cura, da cura da sua mãe interior. Tá bem? Um beijo. Eu vejo você.